Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapete oval que ficou medindo 88 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. É uma peça fácil de aumentar o comprimento, então eu vou deixar anotado logo abaixo do vídeo, no primeiro comentário, as quantidades iniciais de correntes, se você quiser fazer uma passadeira com esse modelo, ou também se você quiser fazer um caminho de mesa. E para trabalhar essa peça, eu usei 450 gramas de barroco Maxicolor na cor amarelo ouro. Esse fio é número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 mm. Eu trabalhei com o fio número 6, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio número 8 também. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 70 correntes. Em seguida, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Na nona corrente, eu faço o primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui um grupo com 8 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Fez os 8 pontos? Faz uma corrente, pula uma corrente de base, a partir da próxima trabalha mais 8 pontos altos. Então aqui novamente trabalhei 8 pontos altos, agora é só fazer mais uma corrente, pular uma corrente de base, a partir da próxima mais 8 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até o final do nosso cordão. No final teremos feito 7 grupos com 8 pontos altos separados por uma corrente e pulando um de base. Então vou completar aqui a minha volta e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 8 pontos altos. Agora eu faço 8 correntes. Depois de trabalhar essas 8 correntes, eu venho aqui no pezinho desse último ponto que trabalhei e prendo um ponto baixíssimo. Então, agora vamos dar início à nossa segunda volta. Para eu começar a segunda volta, eu vou introduzir a minha agulha aqui, olha, voltando aqui atrás, no mesmo local aqui onde eu fechei, ó, pegando do lado aqui desse último ponto alto. Passo aqui por baixo, busco aqui minha linha, faço aqui um ponto baixo. Então, olha, esse ponto baixo, ele foi trabalhado pegando aqui nessas 8 correntes. Depois de fazer esse ponto baixo, faço mais 8 correntes. Depois de trabalhar essas 8 correntes, eu vou fazer um grupo com 10 pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo nesse intervalo de uma corrente, depois um ponto baixo sobre cada um desses 8 pontos altos e mais um ponto baixo nesse próximo intervalo de corrente. Então, olha, distribuindo da maneira como orientei vocês, eu fiz 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois dos 10 pontos baixos, faço 8 correntes. Depois das 8 correntes, venho nesse próximo intervalo aqui e trabalho mais 10 pontos baixos, igual acabei de mostrar ali atrás para vocês.
De novo, fiz aqui 10 pontos baixos. E vai ficando assim essa segunda volta. Um intervalo de 8 correntes sobre um grupo de 8 pontos altos, depois 10 pontos baixos no próximo grupo. Intervalo de 8 correntes sobre esses 8 pontos e 10 pontos baixos sobre esses 8 pontos da frente. Então, sempre depois dos 10 pontos baixos, nós fazemos as 8 correntes. E cheguei naquelas correntes que viram aqui a parte oval. Nessas 8 correntes da parte oval, eu vou trabalhar 12 pontos baixos. Nas correntes virando aqui a parte oval, eu fiz 12 pontos baixos. Então, nos dois lados aqui da parte oval, nós vamos totalizar 12 pontos baixos. Depois que virou aqui a parte oval, então é só trabalhar o lado de cá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Então, vamos fazendo 8 correntes, 10 pontos baixos, 8 correntes, 10 pontos baixos. Eu vou completar o restante dessa minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a minha segunda volta com o padrão que orientei. Aqui na parte oval desse lado, eu fiz apenas 11 pontos baixos. Por quê? O meu ponto baixo de número 12, ele já está aqui desde o início da volta, que nós fizemos um ponto baixo para começar aqui essa volta. Então, eu venho nesse primeiro ponto baixo que fiz e fecho aqui com um ponto baixíssimo para encerrar. Agora, vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos nessas próximas 2 correntes que tem aqui logo à frente. Então, eu introduzo a agulha pelo meio da corrente e faço o ponto baixíssimo. Trabalhei os 2 pontos baixíssimos, estou aqui na segunda corrente de base. Aqui eu subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui, fazendo um ponto alto em cada uma dessas 2 correntes. Então, sempre introduzindo aqui a agulha pelo meio da corrente. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos, usando essas próximas 3 correntes aqui de base. Então, usando as 8 correntes aqui de base, eu trabalhei esse leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de fazer esse leque, eu vou trabalhar 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez as 10 correntes? Laça. Agora, vem nessas próximas 8 correntes e aqui eu vou repetir esse leque e vou distribuir da seguinte maneira: eu vou pular a primeira corrente e começar a trabalhar a partir da segunda. E sempre introduzindo a agulha pelo meio da corrente, vou fazer 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 1, 2 correntes. Volto na base e mais 3 pontos altos. Aqui, repetir o leque mais uma vez. Agora, trabalho as 10 correntes. Depois das 10 correntes, é só vir no próximo intervalo de 8 correntes e aqui repetir o leque, pulando aqui o primeiro ponto e começando a partir do segundo. Trabalhou o leque, faz 10 correntes. Fez as 10 correntes, próximo intervalo, mais um leque.
Completei a parte reta da terceira volta e ficou dessa maneira. Fiquei com 1, 2, 3, 4 leques separados por 10 correntes. Agora, eu estou aqui na parte oval. Então, depois desse leque, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de fazer essas 7 correntes, eu vou trabalhar um leque sobre esses 12 pontos baixos aqui da parte oval. E vou distribuir da seguinte maneira. Vou pular aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. A partir do quarto ponto baixo, começo a trabalhar o leque, fazendo um ponto alto para cada ponto baixo até completar 3 pontos. Aqui está. Agora, faço 1, 2 correntes e mais 3 pontos altos, usando 3 pontos de base. Então, trabalhei aqui o leque da parte oval. Os dois lados da parte oval serão trabalhados de maneira idêntica, acabei de mostrar esse aqui. Vão sobrar vazios de base. 3 pontos baixos aqui no início e 3 pontos baixos aqui no final. Depois que completa o leque, é só fazer aqui 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e começar a trabalhar os leques da parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que eu mostrei desse lado aqui. Então, vamos repetir tudo de novo, que fizemos nesse lado da parte reta, desse lado de cá. Então, eu vou completar o restante da terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o leque da parte oval, fiz 7 correntes e encerro a volta fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos dar início à nossa quarta volta. Eu começo com 3 correntes, faço um ponto alto para cada ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui nessas duas correntes. Eu trabalhei aqui 4 pontos altos, agora 2 correntes e mais 4 pontos altos do lado de cá, fazendo um ponto alto aqui nas correntes e um por um sobre esses 3 pontos altos. Bem, então ficou dessa maneira aqui sobre o leque de base. Sobre todos os leques que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. Depois que faz o leque, nós vamos trabalhar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez as 8 correntes, só vir sobre o próximo leque e repetir aqui o mesmo que acabei de mostrar ali sobre o primeiro. Completando o grupo de pontos altos, faz 8 correntes. Vem no próximo leque e repete. Então, vou fazer aqui a minha parte reta e venho mostrando a parte oval. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei. E estou aqui para trabalhar a minha parte oval. Na parte oval da quarta volta, nós vamos fazer da seguinte maneira. Faço aqui, para começar, 3 correntes, 1, 2, 3. E logo à frente tenho 7 correntes. Então, sobre essas 7 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Venho aqui na primeira corrente e pulo 1, 2, 3. Na quarta corrente, atravessando pelo meio da corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, olha, trabalhei 2 pontos altos na quarta corrente de base. Agora, faço mais 3 correntes. 1, 2, 3. E vou trabalhar os 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos sobre esse leque aqui de base. Então, aqui trabalhei meu grupo de pontos altos da parte oval. Agora, eu faço 3 correntes.
Venho nas 7 correntes aqui de base, pulo 1, 2, 3. Na quarta corrente, faço 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 3 correntes. 1, 2, 3. E, a partir daqui, começo a trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fiz do outro lado. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa quarta volta. Vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E nesse trabalho, todas as nossas voltas serão encerradas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar as voltas. Agora vamos dar início à quinta volta. Começo com 3 correntes. Vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um ponto alto aqui nas correntes. E vou totalizar 5 pontos altos. Aqui estão os 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e trabalho mais 5 pontos altos do lado de cá, fazendo um ponto alto na corrente e um por um sobre os 4 pontos altos. Bem, então, sobre todos os grupos de pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Completou o grupo, trabalha 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntes, só vir sobre o próximo grupo e aqui trabalhar 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos. Bem, então é com esse padrão aqui que nós vamos trabalhando a parte reta. Eu vou fazer a minha, quando chegar lá na parte oval, venho mostrando. Bem, trabalhei toda a parte reta da quinta volta, agora vamos trabalhar a parte oval. A parte oval será trabalhada da seguinte maneira: eu começo aqui com 3 correntes. Depois venho nesses 2 pontos altos e sobre eles eu trabalho 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos em cada ponto. Então, aqui está, trabalhei 4 pontos sobre os 2 de base. Agora, 1, 2, 3 correntes. E repete aqui, na parte oval, 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Completou aqui os pontos altos, então nós fazemos 3 correntes, 4 pontos altos sobre esses 2. Depois dos 4 pontos, 1, 2, 3 correntes. E vamos começar a trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Com esse padrão é trabalhada toda a volta de número 5, vou completar a minha e venho. Completei a quinta volta, encerrei fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos dar início à sexta volta. Começo com 3 correntes. Vou trabalhar aqui um grupo com 6 pontos altos, esse é o primeiro dos 6. Venho trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base e um ponto alto nesse intervalo de correntes. Depois de fazer os 6 pontos, eu faço 2 correntes e mais 6 pontos altos desse lado de cá,
trabalhando um ponto alto aqui nas correntes e um por um sobre esses 5 pontos altos. Então, aqui está. Nossos grupos de pontos altos da sexta volta serão todos idênticos a esse aqui. Depois que completa esse grupo de pontos altos, nós fazemos uma, duas, três, 4 correntes. Fez as 4 correntes, é só vir sobre esse próximo grupo e repetir o mesmo que mostrei aqui. Completou o grupo de pontos altos, trabalha uma, duas, três, 4 correntes, repete aqui os pontos altos. Então, vou trabalhar a minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a parte oval. Começo com 3 correntes. E sobre esse grupo de 4 pontos, eu vou fazer 6 pontos altos, trabalhando 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. Um por um nesses próximos 2. E mais 2 pontos altos nesse último ponto. Então, aqui está o meu grupo de 6 pontos altos. Agora, faço 3 correntes e repito aqui os 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o grupo de pontos altos, eu faço uma, duas, 3 correntes e mais 6 pontos altos sobre esses 4 aqui de base, distribuindo igualzinho mostrei do lado de lá, 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, depois um por um nesses 2 e mais 2 aqui no último. Depois de fazer esses 6 pontos altos, fazemos uma, duas, 3 correntes e começamos a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Bem, então é com esse padrão que vamos trabalhar toda a nossa sexta volta. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei a sexta volta. Agora, vamos trabalhar a sétima. Começo com 3 correntes. Vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um ponto alto nesse intervalo de corrente. No final, teria aqui 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu faço 2 correntes e mais 7 pontos altos do lado de cá, fazendo um ponto alto aqui no intervalo e um por um sobre esses 6 pontos altos de base. Bem, então aqui está. Vamos trabalhando esses grupos com 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos em toda a parte reta. Separando aqui um grupo do outro, nós vamos fazer apenas 2 correntes. Uma, duas. Fez essas 2 correntes, é só vir para o próximo grupo e aqui repetir. Eu vou trabalhar a minha parte reta com essa orientação e venho mostrando a parte oval. Bem, trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei, estou aqui na parte oval. Parte oval da sétima volta, nós começamos com 3 correntes. E agora eu vou trabalhar um grupo com 8 pontos altos sobre esses 6 pontos de base. Então, vou fazer 2 pontos aqui no primeiro, um por um nesses outros e mais 2 aqui no último. Aqui está, trabalhei os meus 8 pontos altos distribuindo da maneira como orientei. Depois de fazer esses 8 pontos, trabalho mais 3 correntes e repito aqui
os 7 pontos altos, as 2 correntes e mais 7 pontos altos. Depois de trabalhar, então, esse grupo aqui de pontos da parte oval, eu vou fazer mais 3 correntes e mais 8 pontos altos sobre esses 6 pontos de base, do mesmo jeito que mostrei desse lado aqui. 2 pontos altos no primeiro ponto, 2 pontos altos no último e um por um nesses pontos aqui que estão no meio. Fez os 8 pontos altos, faz mais 3 correntes e encerramos aqui a parte oval. Agora, vamos começar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que mostrei do lado de lá. Então, com esse padrão aqui será trabalhada toda a 7ª volta. Vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a 7ª volta. Agora, vamos dar início à 8ª. Eu começo com 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo com 8 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um ponto alto nesse intervalo de corrente. Depois de fazer os 8 pontos altos, faço 2 correntes e mais 8 pontos altos do lado de cá, trabalhando um ponto alto aqui na corrente e um por um sobre esses pontos altos. Então, os nossos grupos de pontos altos aqui da parte reta serão todos idênticos a esse que acabei de mostrar aqui. Completou o grupo, faz uma corrente, só uma. Fez uma corrente, vem para o grupo da frente e repete. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta com essa orientação e venho mostrando a parte oval. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a parte oval. A parte oval da volta 8, nós começamos com 3 correntes. Depois de fazer as 3 correntes, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos sobre esses 8 pontos de base. Vou fazer 2 pontos altos aqui no primeiro, 2 pontos altos aqui no último e um por um sobre os outros. Bem, então aqui está, trabalhei os meus 10 pontos altos distribuindo como orientei. Depois de fazer os 10 pontos altos, é só trabalhar aqui 3 correntes. E depois de trabalhar aqui essas 3 correntes, é só fazer 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei meu grupo de pontos altos aqui da parte oval, agora eu faço 3 correntes. E mais 10 pontos altos sobre esses 8 aqui de base, fazendo 2 no primeiro, 2 no último e um por um nos outros. Completou os 10 pontos, faz 3 correntes e começa a parte reta do lado de cá, seguindo a mesma orientação que eu passei lá do outro lado. Bem, então com esse padrão será trabalhada toda a volta 8. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 8. Agora vamos trabalhar a volta 9. Eu vou começar a volta 9 caminhando com 2 pontos baixíssimos. Então, estou aqui no meu terceiro ponto alto de base. Aqui eu subo 3 correntes. Agora, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto aqui nesse intervalo. Vou totalizar 7 pontos altos.
Depois de trabalhar esses 7 pontos, eu faço 2 correntes e mais 7 pontos altos do lado de cá. Vou trabalhar um ponto alto aqui nesse intervalo e um por um sobre os pontos altos até completar 7. Então, aqui na parte reta, nós vamos fazer grupos de pontos altos iguais a esse aqui. Sempre vai ficar vazio de base o primeiro, o segundo e os 2 últimos pontos aqui dos grupos de base. E para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, vou fazer assim: uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de uma corrente de base. Depois do ponto alto, mais uma corrente e mais um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo. Depois, uma corrente. E agora trabalho aqui os 7 pontos altos. Então, pulo o primeiro, o segundo ponto e começo a trabalhar a partir do terceiro. Então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a parte reta da volta 9. Eu vou trabalhar a minha e venho mostrando a parte oval. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a parte oval. A parte oval na volta 9 será feita da seguinte maneira: eu começo com 3 correntes e vou trabalhar 14 pontos altos sobre esses 10 pontos altos de base. Então, vou fazer assim: faço 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. Agora trabalho um por um nos próximos 3 pontos. Em seguida, eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse e 2 pontos altos nesse aqui. Então, vou fazer 4 pontos usando esses 2 de base. Fez esses 4 pontos, agora trabalha um por um nesses próximos 3. E por fim, faço 2 pontos aqui no último. Então, distribuindo como orientei, eu fiz aqui 14 pontos altos. Agora, faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, trabalho 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos. Pulo o primeiro e o segundo e começo a partir do terceiro ponto. Depois de trabalhar 7 pontos altos, 2 correntes e mais 7 pontos altos, então é só fazer aqui as 3 correntes, os 14 pontos altos sobre esse grupo de 10 pontos, distribuindo igualzinho mostrei do lado de lá, mais 3 correntes e encerramos a parte oval. Então, eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha parte oval com o padrão que orientei. Depois de fazer essas 3 correntes, então, nós começamos a parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que mostrei do outro lado. Então, eu vou pular o primeiro e segundo ponto e começar a trabalhar os 7 pontos altos a partir do terceiro ponto de base. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a volta 9. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 9 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Agora, subo 3 correntes. Essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Em seguida, trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um ponto alto nesse intervalo de correntes. Vou totalizar 6 pontos altos. Depois de fazer aqui os meus 6 pontos altos, faço 2 correntes e mais 6 pontos altos, trabalhando um ponto alto no intervalo e um por um sobre os pontos altos até completar 6 pontos.
Então, trabalhei 6 pontos altos, 2 correntes, mais 6 pontos altos. E de base aqui ficou vazio o primeiro, o segundo e os 2 últimos também. Então, sobre todos os grupos de pontos altos que nós temos aqui na parte reta, vai ser trabalhado com esse padrão que acabei de mostrar. Para passar de um grupo e vir trabalhar no próximo, nós vamos caminhar com uma corrente, um ponto alto nessa corrente de base. Mais uma corrente, um ponto alto na próxima corrente de base. Mais uma corrente, mais um ponto alto na próxima corrente. E mais uma corrente. Então, todas as vezes para passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. E agora, nós trabalhamos aqui os 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, sempre vou pular o primeiro, o segundo ponto e começar a partir do terceiro. Bem, então com esse padrão será trabalhada aqui a parte reta. Eu vou fazer a minha e venho mostrando a parte oval. Trabalhei a parte reta, agora vamos trabalhar a parte oval da volta 10. A parte oval começo com 3 correntes e vou fazer 16 pontos altos sobre esses 14 pontos de base. Então, vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos no último e um por um sobre todos os outros. Aqui trabalhei os meus 16 pontos altos. Depois, faço 3 correntes e trabalho sobre esse motivo aqui da parte oval, fazendo 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui pulo o primeiro, o segundo e começo a partir do terceiro. Completou aqui o motivo do meio, aqui na parte oval, é só fazer as 3 correntes e trabalhar mais 16 pontos altos sobre esses 14 do lado de cá, do mesmo jeito que mostrei ali atrás. Então, vou fazer aqui os meus 16 e venho. Trabalhei os 16 pontos altos desse lado aqui da parte oval, agora é só fazer as 3 correntes e trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que orientei do outro lado. Bom, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda a volta de número 10, eu vou completar a minha e venho. Completei toda a volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto nesse intervalo de correntes. E terei feito aqui 5 pontos altos. Depois de fazer esses 5 pontos altos, faço 2 correntes e trabalho mais 5 pontos altos, fazendo um ponto alto nesse intervalo e um por um sobre os pontos altos até completar 5. Bem, então aqui trabalhei 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Ficou o vazio de base, o primeiro e o segundo e os 2 últimos. Então, na parte reta da volta de número 11, vamos trabalhando esses grupos de pontos altos sobre todos os grupos de pontos altos de base. E para passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, nós vamos sempre caminhar com uma corrente, um ponto alto no intervalo, uma corrente, um ponto alto até esse último intervalo. Bem, então aqui eu trabalhei
1, 2, 3, 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Agora, é só trabalhar os 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, aqui eu pulo o primeiro e o segundo ponto e começo a trabalhar a partir do terceiro. Bem, então com esse padrão trabalhado a parte reta, eu vou fazer a minha e venho mostrando a parte oval. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 11, começamos com 3 correntes e vou trabalhar 18 pontos altos sobre esses 16 pontos de base. Então, faço 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos no último e um por um em todos os outros. Trabalhei os meus 18 pontos altos, agora é só fazer 3 correntes e trabalhar aqui nesse motivo da parte oval os meus 5 pontos altos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Então, aqui eu pulo primeiro e segundo e começo a partir do terceiro. E depois de trabalhar sobre esse motivo aqui do meio da parte oval, então fazemos 3 correntes e mais 18 pontos altos sobre esses 16, distribuindo da mesma maneira que mostrei do lado de lá. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho. Bem, então aqui eu trabalhei o meu segundo grupo com 18 pontos altos da parte oval. Depois de completar os 18 pontos, fiz 3 correntes e pulei esses 2 pontos de base e a partir daqui começo a trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que mostrei do lado de lá. Bom, então eu vou completar o restante da minha volta 11 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 11. Agora vamos trabalhar a volta de número 12. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada um desses 2 pontos altos de base e mais um aqui nessas correntes. Vou totalizar 4 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 4 pontos altos. Na volta de número 12, nós vamos trabalhar apenas uma corrente de separação entre um grupo de 4 pontos altos e outro. Então, depois de fazer essa corrente, trabalho aqui mais 4 pontos altos, fazendo um aqui nas correntes e um por um sobre os próximos 3 pontos. Bem, então aqui está, trabalhei 4 pontos altos, uma corrente, não esquece que é uma corrente só aqui nessa volta que nós vamos fazer entre os grupos de pontos altos, porque é até muito fácil de esquecer, porque nós estamos acostumados a fazer 2 correntes aqui em todas essas voltas anteriores, então presta um pouquinho de atenção, porque senão dá diferença aqui na peça. Bem, então, todos os nossos grupos de pontos altos aqui da parte reta serão idênticos a esse que acabei de mostrar, e para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu vou caminhando com uma corrente e um ponto alto no intervalo. Uma corrente, um ponto alto, até esse último intervalo aqui. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, todas as vezes para passar de um grupo para o outro, será com esse padrão aqui. Agora, é só laçar e repetir aqui 4 pontos altos, uma corrente mais 4 pontos altos. Para começar, eu pulo o primeiro e o segundo e começo pelo terceiro ponto de base.
Bem, então com esse padrão será trabalhada a parte reta da volta 12. Eu vou completar a minha e venho mostrando a parte oval. Trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a parte oval da volta de número 12. Começo com 3 correntes e vou fazer 22 pontos altos sobre esses 18 pontos que eu tenho aqui de base. Então, faço 2 pontos altos no primeiro ponto. Em seguida, trabalho um por um pelos próximos 7 pontos altos. Então, aqui trabalhei um por um e fiz 7 pontos altos. Agora, faço 2 pontos altos nesse e 2 pontos nesse aqui. Vou trabalhar 4 pontos altos usando esses dois de base. Aqui fiz os meus 4 pontos altos. Agora, trabalho um por um até fazer 7. Vou chegar aqui no penúltimo. Então, aqui de novo, trabalhei um por um e fiz 7 pontos altos. Agora, faço mais 2 aqui no último. Bem, então, trabalhando com o padrão que orientei, eu fiz aqui 22 pontos altos. Agora, faço 3 correntes e trabalho aqui nesse grupo da parte oval os meus 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. Para começar, eu pulo o primeiro e o segundo. Depois de trabalhar esse grupo aqui do meio da parte oval, então, é só fazer aqui 3 correntes e trabalhar 22 pontos altos sobre esses 18 aqui de base. Depois dos 22 pontos altos, é só fazer mais 3 correntes e a partir daqui iniciamos a parte reta do lado de cá. Eu vou fazer aqui o restante da minha parte oval e venho. Bem, então aqui está. Completei o restante da minha parte oval. Assim que fiz aqui os 22 pontos altos, eu trabalhei mais 3 correntes, pulei esses 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto aqui, inicio a minha parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que orientei do outro lado. Então, vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 12. Agora, vamos dar início à volta 13. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos, um sobre esse ponto alto e um aqui nessa corrente. Então, trabalhei um grupinho de 3 pontos altos, agora faço uma corrente, só uma, e mais 3 pontos altos. Um aqui no intervalo e um por um nesses próximos dois. Sobre todas as folhinhas que nós estamos formando aqui no tapete, nós vamos trabalhar com esse grupo aqui de pontos. 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E, para eu passar de um grupo e vir trabalhar no próximo, eu vou sempre caminhar com uma corrente e um ponto alto no intervalo. Uma corrente e um ponto alto no intervalo, até esse último intervalo aqui. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, sempre separando com uma corrente. Agora, é só eu vir sobre a próxima folha e aqui trabalhar os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Sempre vão ficar vazios aqui nos grupos de base, o primeiro e o segundo, e os 2 últimos pontos também. Então, vou trabalhar a minha parte reta, seguindo essa orientação, e venho. Trabalhei a parte reta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a parte oval. Parte oval da volta 13, nós vamos fazer da seguinte maneira. Começo com 3 correntes
E sobre esses 22 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vai ser assim. Faço um ponto alto nesse e um nesse aqui. Aqui trabalhei 2 pontos altos. Agora, faço uma corrente. Laço. Venho para o ponto à frente, que trabalha um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. E agora, uma corrente. Agora, faço mais 2 pontos altos, usando esses 2 pontos de base. Depois dos 2 pontos altos, faço uma corrente. E vamos seguir assim, fazendo sempre 2 pontos altos, usando 2 pontos de base, separando os 2 pontos altos, fazemos sempre uma corrente. Bem, então, sobre os meus 22 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 2 pontos altos, separando aqui todos eles com uma corrente. Sobre os 4 grupos de 22 pontos altos que nós temos aqui nessa peça, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui na volta de número 13. Trabalhou esses 11 grupos de 2 pontos altos, é só fazer aqui 3 correntes e trabalhar 3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos nesse grupo aqui do meio da parte oval. Completou aqui o grupinho sobre a folhinha da parte oval, faz mais 3 correntes e trabalha aqui os 11 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei aqui os 11 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Assim que eu completei o grupo de número 11, eu fiz 3 correntes, pulei esses 2 pontos de base e a partir desse ponto aqui, inicio a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que mostrei para vocês do lado de lá. Então, eu vou completar o restante da minha volta 13 com essa orientação e vem. Completei a volta de número 13. Agora, vamos dar início à volta de número 14. Vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até essa corrente aqui. Caminhei com os 3 pontos baixíssimos, estou no intervalo de uma corrente. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo. Então, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto, e trabalho mais um ponto alto ainda aqui. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e um ponto alto nesse próximo intervalo. E vou caminhando assim com essa corrente e o ponto alto no intervalo até eu encontrar a próxima folha. Bem, então, aqui eu vim caminhando com o ponto alto e a corrente, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Agora, eu laço e venho nesse intervalo aqui da ponta da folha e trabalho 2 pontos altos. E agora é só ir caminhando com um ponto alto e uma corrente até encontrar a próxima folha. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a parte reta da volta 14. Vou fazer aqui a minha e venho mostrando a parte oval. Trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta de número 14. Então, nós vamos trabalhar assim. Depois desses últimos 2 pontos altos, eu faço uma corrente, venho nas 3 correntes, trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto nas 3 correntes de base aqui. Depois, faço uma corrente e chego no primeiro grupo de 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar assim nesses grupos de 2 pontos altos. Vamos fazendo um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto, uma corrente. Pulo essa corrente e venho no próximo ponto alto. E aqui trabalho um ponto alto, uma corrente. No outro, um ponto alto, uma corrente. Pulo essa corrente de base no próximo ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente.
pulo essa corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui sobre esses 11 grupos de 2 pontos altos que temos de base. Vamos fazendo ponto alto e uma corrente, pulando a corrente de base e trabalhando os pontos altos somente sobre os pontos altos de base, separando todos eles com uma corrente. Então, vou fazer aqui o meu e venho mostrando como ficou. Bem, então aqui eu trabalhei sobre esses 11 grupos de 2 pontos altos e fiz 22 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. E logo à frente eu tenho 3 correntes de base. Então, aqui eu trabalho uma corrente, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E mais uma corrente. Então, olha, nas 3 correntes de base, aqui da parte oval, sempre nós vamos trabalhar esses 2 pontos altos separados por uma corrente. Encontrei aqui a folha da parte oval, então, depois dessa última corrente que fiz, eu venho nessa corrente aqui do meio da folha e trabalho 2 pontos altos. Agora, faço uma corrente e trabalho com esse padrão que acabei de mostrar aqui nessas próximas 3 correntes. Encontrei aqui os 11 grupos de 2 pontos altos. Aqui vou trabalhar com o mesmo padrão que eu mostrei para vocês sobre o primeiro grupo. Vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto, separando sempre com uma corrente e pulando todas essas correntes aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus 22 pontos altos separados por uma corrente e venho. Bem, então, aqui está. Trabalhei os meus 22 pontos altos separados por uma corrente. Assim que completei os 22 pontos altos, eu fiz uma corrente e um ponto alto nessas 3 correntes. Mais uma corrente, mais um ponto alto. Mais uma corrente, pulei esses 3 pontos de base e nesse intervalo de uma corrente trabalhei 2 pontos altos, que é a ponta da primeira folha aqui da parte reta desse lado. Bom, então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta de número 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 14. E antes de continuarmos, deixa eu falar uma coisinha aqui. Na hora de estender a peça, depois que completar a volta de número 14, você pode ficar com a impressão que está faltando ponto aqui nessa folha da parte oval. Mas não está, não. Ela vai ficar bem esticadinha assim. Então, para você estender aqui e ela não dobrar, você apoia a mão aqui na base dessa folha e puxa esses 2 pontos aqui para cima. E depois de deixar a folha bem retinha aqui da parte oval, você vem estendendo esses pontos altos separados por uma corrente que nós fizemos aqui, no total de 22 pontos altos. Depois de estender a peça, ela fica igual à foto que eu vou mostrar logo à frente. Bem, agora vamos dar início à volta de número 15. Eu vou começar a volta 15 introduzindo a minha agulha entre esses 2 pontos altos que eu tenho aqui no topo dessa folha. Então, busco aqui uma linha e faço um ponto baixíssimo. Subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem para mim. As 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. E aqui nós vamos trabalhando um ponto alto em cada intervalo de uma corrente que temos. E separando um ponto alto do outro, nós sempre fazemos uma corrente. Fez uma corrente, próximo intervalo um ponto alto. E uma corrente. Próximo intervalo um ponto alto. E uma corrente. E vamos com esse padrão até encontrar a próxima folha. Bem, encontrei a minha segunda folha, então todas as vezes que nós encontrarmos esses 2 pontos altos da ponta das folhas, nós vamos fazer, depois desse ponto alto no intervalo, uma corrente, venho aqui entre esses 2 pontos altos e faço um ponto alto. Depois uma corrente segue com um ponto alto em cada intervalo, separado por uma corrente. Vou fazer aqui a minha parte reta e venho na parte oval. Trabalhei toda a parte reta com o padrão que orientei, encontrei a parte oval. Aqui, na parte oval,
da volta 15, nós continuamos trabalhando com um ponto alto em cada intervalo, separado sempre por uma corrente. Vamos com esse padrão até encontrar aquela folha que fica no meio da parte oval. Vou fazer o meu até lá e venho. Trabalhei sobre a parte oval aqui, com o padrão que orientei, e encontrei esses dois pontos altos que estão aqui na ponta da folha que está no meio da parte oval. Então, nesse local, vou trabalhar da seguinte maneira: depois de fazer esse ponto alto nesse intervalo e fazer uma corrente, eu vou trabalhar entre esses dois pontos altos da ponta da folha, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui, olha, na pontinha da folha da parte oval, vai ficar dessa maneira. Depois, continua tudo igual, fazendo uma corrente, um ponto alto em cada intervalo. Bom, então, é com esse padrão que será trabalhado aqui a volta de número 15. Eu vou trabalhar todo o restante da minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 15, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 16. Eu começo com 3 correntes. A volta 16, ela será fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, em cada intervalo de uma corrente, farei um ponto alto. E sobre cada ponto alto também vou fazer um ponto alto. Então, é só isso daqui. A volta inteirinha, até a parte oval, mesma coisa. Não vai ter aumento nenhum nessa volta. Então, eu vou trabalhar a volta 16 seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 16 com o padrão que orientei. Fiz aqui o total de 336 pontos altos nessa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto logo à frente. E vou trabalhar aqui um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Volto aqui no mesmo local e mais um ponto alto. Em seguida, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto aqui de base. Então, usando um único ponto de base, trabalhei esse leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Completou o leque, vem na base e pula 1, 2. No terceiro ponto, faz um ponto alto. Fez o ponto alto, laça, vem na base, pula 1, 2. No terceiro, faz outro leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Fez o ponto alto, laça, pula 1, 2. No terceiro, outro leque. Bem, então a nossa volta de número 16 será inteirinha trabalhada com esse padrão que acabei de mostrar aqui. Tanto aqui na parte reta como na parte oval, tudo a mesma coisa. Então, vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos. Então, até aqui trabalhei 3 pontos altos. Sobre esse terceiro ponto alto, vou fazer um ponto picô. Então, eu subo 3 correntes. Volto no topo do ponto alto, passo por 2 linhas do topo desse ponto alto e prendo aqui um ponto baixíssimo. Fez o picô? Laça, abre espaço aqui nas correntes, trabalha aqui mais 3 pontos altos.
Então, olha, sobre todos os nossos leques de base, nós vamos trabalhar esse grupo de pontos. 3 pontos altos, um picô no terceiro ponto e depois mais 3 pontos altos. Completou aqui o grupo, laça, vem nesse ponto alto que está sozinho e sobre ele nós vamos trabalhar um ponto alto em alto relevo. Então, eu venho aqui, olha, com a agulha do lado do ponto alto, passo por baixo, saio aqui. Pego a linha, puxo por baixo do ponto alto de base e trabalho o ponto alto. Fez o ponto alto em alto relevo, laça, vem no próximo leque e repete esse grupo de pontos. Completou aqui, laça. Ponto alto em alto relevo sobre esse ponto alto sozinho. Fez o ponto alto em alto relevo, próximo leque, repete o grupo de pontos altos. Então, eu vou trabalhar com esse padrão que mostrei aqui para vocês, até eu construir 10 grupos iguais a esse. Eu vou fazer aqui os meus 10, quando chegar na parte oval eu venho mostrando como vamos fazer. Bem, vim trabalhando com o padrão que orientei vocês, e esse aqui é o meu grupo de número 10. Depois do grupo 10, fiz o ponto alto em alto relevo, e estou aqui iniciando na parte oval. Então, na parte oval, dos dois lados, nós vamos fazer 18 grupos desse aqui, separados por uma corrente antes e uma corrente depois. Então, aqui, depois desse ponto alto em relevo, eu faço uma corrente e trabalho aqui o grupinho de pontos, com os 3 pontos altos, o picô sobre o terceiro ponto e mais 3 pontos altos. Olha, o grupinho de pontos altos aqui permanece a mesma coisa, a diferença é que nós colocamos uma corrente antes e agora uma corrente depois. E fazemos o ponto alto em alto relevo. Fez o relevo, uma corrente, repete aqui. Fez o grupinho de pontos altos, uma corrente, o alto relevo. Então, por 18 vezes, nós vamos fazer da maneira como acabei de mostrar aqui. Completando os 18 grupos com a corrente antes e depois, nós vamos estar na parte reta do lado de lá, e lá nós vamos trabalhar mais 10 vezes sem as correntes, igual nós fizemos aqui no início da volta. Depois que fizer na parte reta do lado de lá, 10 vezes sem o intervalo aqui de corrente, nós voltamos a trabalhar esses intervalos de correntes antes e depois na parte oval do lado de lá, e vamos fazer lá também 18 vezes essas correntes aqui antes e depois do grupo de pontos altos. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta 18 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Em seguida, eu cortei e arrematei a linha. E está pronta mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo aqui do meu canal, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. E se ainda não for inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.